Espera aí. Ok, estamos em live. Agora temos que pôr isto em live para o Face e para o YouTube. Espera aí. Vou esperar um bocadito para isto carregar. Vamos só confirmar se Pai, queria mesmo era pôr isto mais já alto, porque eu estou a está. ouvir mal. Ah, No normal. Eu quero só perceber se isto já está em direto ou não. Ok. Já estamos. Estás-me a ouvir? sim, perfeitamente. Ok. Portanto, já estamos em direto. Para quem nos ouvir, se quiser comentar alguma coisa só para a gente perceber que está tudo a funcionar. Parece-me que sim. Rodrigo, Portanto, sim, conseguimos. Estou? estás a ouvir? Sim, sim. Estás-me a ouvir? Pá, ainda estou a conseguir chegar ao Estou. som, não sei o que é que se passou no meu computador. Estava depois de um bocadinho mais alto. Eu ouço-te bem. Ouves-me bem, deixa eu A minha ver, parte espera está. aí. Consigo te ouvir bem. Ok. Estão-me aqui a dizer que o meu som está péssimo, então a gente já vai tratar disso. Espera aí. Ok, então o som está péssimo. Mas diz-me onde é que eu vou ao som. Espera aí. Se o meu som está péssimo, vamos Não sei o que é que se passou no meu... Não, a sério, bastante. isto é demais. Isto é demais. A imagem parou. Consegues-me ouvir? Agora sim. Melhor? Pá, dá-me só aqui uma ajuda, porque a minha barra de ferramentas, não sei o que aconteceu, e estava depois de um bocadinho mais alto, mas pronto, pode ser que eu consiga. Ok. Mônica saiu, já vai voltar, só um bocadinho. Estamos só aqui a testar. Já vai dar tudo certo. Entretanto, podem comentar à vontade só para perceber se está tudo a funcionar para podermos começar. Ok. Portanto, dizem-me que está melhor um bocadinho. Portanto, ela já volta para nós podermos começar.
Ok, já vamos adicionar aqui a Mónica. Sei. Ok. Estás-me a ouvir? Estou, perfeitamente, vá. Ouves-me bem? Ok, também eu. Ouço. Portanto, se estão a ouvir bem, se está tudo ok, podem comentar, estão à vontade, para nós podermos começar isto, não se atrasamos. Portanto, então, nós hoje estamos aqui em direto com a Mónica Cidi, que é aqui deputada na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e vamos abordar aqui alguns temas, particularmente sobre este período que atravessamos de pandemia. E nesse sentido também estou à vontade para colocar questões, comentários, seja no Facebook ou no YouTube, portanto, se estão à vontade. Portanto, Mónica, começando aqui com algumas perguntas antes que as pessoas façam. Desde o início desta pandemia em Portugal, muita coisa se tem discutido, nomeadamente a utilização de máscaras, e é certo que desde muito cedo, em países como a República Checa, ou a Áustria, contrariamente ao que indicava a Organização Mundial de Saúde, começou-se a produzir máscaras sociais em massa muito cedo. A Áustria, por exemplo, tem uma população relativamente parecida com a nossa, em Portugal, com 9 milhões de habitantes, e tem cerca de 15 mil casos, sendo que o primeiro caso foi em 25 de fevereiro. A República Checa, também com 10 milhões de habitantes, uma população muito próxima da nossa, tem 8 mil casos, e que teve o primeiro caso ao mesmo tempo que nós em Portugal. Posto isto, aquilo que eu te pergunto é, do teu ponto de vista, foi o facto de se ter começado a utilizar máscara nestes países de forma tão cedo, portanto muito mais cedo do que nós, que poderá ter marcado aqui esta diferença, para o facto, por exemplo, nós falamos da República Checa, que tem a mesma população que nós, com 8 mil casos, e nós perto dos 30 mil. Muito obrigada, Rodrigo. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite que me foi interessado pela Docelar, obviamente na presença do sócio-gerente, o Rodrigo, que já não é a primeira vez que colaboramos. Acho que encontros como este são importantes porque, de facto, estamos perante um novo vírus com muita incerteza, com muito desconhecimento. E, portanto, há questões que queiram colocar e que eu me sinta preparada para esclarecer ao longo deste período, estou aqui disponível para isso. Relativamente à questão que me colocas, eu penso que inicialmente é importante fazer aqui 2 ou 3 pontos de situação. Primeiro, é que o uso de máscaras é eficaz, obviamente, e utilizado em conjunto com as outras medidas preventivas que a população desde cedo se habituou e bem a cumprir, nomeadamente a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. Ou seja, o uso de máscaras por si só não tem um valor reduzido, portanto tem que ser enquadrado neste contexto e com as outras medidas que falei anteriormente. Como já disse, estamos perante um vírus desconhecido e, portanto, todas as armas que nós possamos ter para o combate deste vírus, eu penso que devem ser utilizadas. Isso vai entroncar naquilo que é, mais concretamente, a tua questão. Os países que foram referidos, nomeadamente a Áustria, a República Checa, temos outros exemplos, mas aqueles que são países europeus e que se assemelham mais à nossa realidade, de facto, desde cedo, portanto, desde meados de março, implementaram, em conjunto com as outras medidas preventivas, o uso de máscaras na sociedade. Foram países que também implementaram a questão da quarentena obrigatória, a questão do encerramento precoce de escolas e até mesmo decretaram estados de emergência, tal como Portugal. Se não me falha a memória, penso que a República Checa até o fez 5 dias antes, portanto aqui um intervalo de tempo relativamente curto, se pensarmos que teria sido esta antecipação a ser a chave do sucesso. Quer isto dizer que, apesar de Portugal ser, e bem, ou tem sido notícia de forma positiva pelos resultados que tem tido, é certo é que se formos comparar aquilo que são o número de casos pela infecção pelo novo coronavírus nesses países, comparativamente àquilo que nós temos, de facto, Portugal tem mais casos. Ora, se aqui o que há de diferente é, de facto, a utilização do uso de máscaras, eu penso que devemos ter aqui uma análise, uma primeira análise de causa e efeito, não é? Temos aqui um efeito que
se viu e que está associado ao uso de máscaras. E se basta olharmos para os gráficos que existem e vermos que, de facto, se foram implementados o distanciamento social, tal como nós, a lavagem das mãos, tal como nós, a etiqueta respiratória, todas as medidas de confinamento, o encerramento de creches, escolas, portanto, isso tudo foi feito. E o que há aqui, o dado que há aqui de novo é o facto do uso de máscara ter sido tornado obrigatório um mês mais cedo do que no nosso país, podemos aqui correlacionar que, de facto, o uso de máscaras teve um efeito positivo. Foi eficaz. Desculpa? Estava a dizer, portanto, assim como o schools, provavelmente foi eficaz nestes países, não é? Agora, o que eu acho que é importante... Que não tenha sido só, mas que tenha contribuído. Sim. O que eu acho que é aqui importante é nós tentarmos perceber o que é que a máscara nos dá, ou que complementaridade poderá ter a máscara com as outras medidas. Aquilo que vou citar não é de minha autoria, obviamente. Em Portugal, a DGS, de facto, demorou, só no passado dia 13 de abril é que voltou atrás na sua decisão. E porquê? Porque foi muito pressionada, quer pela Ordem dos Médicos, quer pelo Conselho de Escolas Médicas do nosso país, para, de facto, lançasse uma task force no sentido de incentivar este uso. E aquilo que vou dizer consta no parecer das escolas médicas. Ou seja, este vírus, aquilo que se vê é que tanto pode ser transmitido por pessoas que nem sequer sabiam que tinham o vírus, portanto, aquilo que nós chamamos de portadores assintomáticos, que não tiveram qualquer tipo de sintomas, mas que têm o vírus. Temos pessoas que têm sintomas muito ligeiros que acabam por desvalorizar e nem sequer associam, portanto, ao vírus, e temos doentes pouco sintomáticos. E aquilo que se sabe é que em cada 5 indivíduos, 4 desses indivíduos eram contaminadores, ou seja, na altura que transmitiram o vírus às outras pessoas com quem conviviam ou com quem trabalhavam, não tinham a perfeita noção de que eles próprios estavam infectados. E, portanto, aqui a máscara podia ter tido um papel relevante nesse primeiro aspecto. E depois, também sabemos que, a nível da permanência dos aerossóis com partículas virais, esta pode ocorrer até um espaço de tempo que dura entre 3 a 4 horas, portanto, eles permanecem no ar. E isso é mais um fator para que esse ar seja inalado e, obviamente, haja aqui mais propagação da infecção. E para terminar esta parte mais técnica, também aquilo que eu gostaria de dizer é que as partículas virais para os indivíduos que não utilizam máscara, quando espirram ou quando tossem, podem ter um alcance que vai até 7 ou 8 metros. Portanto, há aqui uma alta propagação deste vírus e que a máscara poderia funcionar aqui de certa parte, ou de certa forma, como uma barreira em complemento às outras medidas que já falámos inicialmente e que a população conseguiu adotar de forma eficaz. Eu não sei se me estão a ouvir bem, portanto, se não houver, a mim ou a Mónica, se não estiverem a perceber bem, digam nos comentários. Também já aqui no seguimento aqui de uma pergunta que nos colocam, e também vinha aqui no alinhamento do que eu te ia perguntar, porque primeiro abordámos aqui a uma escala nacional, mas abordando aqui mais relativamente à região, a postura do governo regional foi muito de encontro ao longo do tempo àquilo que estava padronizado a nível nacional pela Direção-Geral de Saúde. Embora nós tínhamos fechado de aeroportos e até em termos proporcionais testado mais na região do que a nível nacional, o que é certo é que ao longo do tempo o governo regional foi uma postura obrigatória e recentemente mudou essa posição. Inclusive vão distribuir essas máscaras pelas casas de todas as pessoas dos Açores, mas o que é certo também é que as pessoas ainda não receberam essas máscaras e que a economia está a começar ao ativo, entrar no ativo novamente, as lojas a abrir, restaurantes, todos os espaços comerciais, embora com algumas medidas. Nós estamos a abrir aeroportos, há alguma escassez de oferta de máscaras no mercado. O governo também ainda não fez essa distribuição, fruto também, suponho eu, de alguma dificuldade logística que possa haver. E, portanto, a pergunta que eu te faço é,
dadas estas situações da escassez de máscaras no mercado, de não estarmos a abrir novamente os espaços comerciais, abrir novamente os aeroportos, parece-te que poderá haver aqui alguns indícios de agravamento ou uma eventual segunda vaga próxima na região? Eu acho que, primeiro que tudo, nós estamos perante uma nova realidade e eu acho que é importante aqui ressalvar, desde já, um aspecto, que é as medidas preventivas, felizmente, desde cedo a população, de uma forma em geral, conseguiu e soube utilizá-las e continua a saber utilizá-las. E estas medidas preventivas vão ser a nossa nova realidade e, portanto, elas vão continuar a fazer parte do nosso dia a dia e nós vamos ter que aprender a viver com elas, a utilizá-las nas nossas dinâmicas, no nosso dia a dia, de forma que haja aqui algum tipo de atuação, porque nós não podemos ficar eternamente confinados, isso não é, pronto, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, até para o bem-estar pessoal. Ninguém consegue viver confinado a quatro paredes, não era a realidade a que estávamos adaptados e, portanto, o que eu acho que é importante é que nós vamos ter que aprender a viver com este novo vírus. E aprender a viver com este novo vírus significa, e sei que estou a ser repetitiva, mas de facto é aquilo que está provado de ser eficaz, como disse, é continuar a implementar as medidas preventivas e aplicá-las no nosso dia-a-dia. Em relação à distribuição de máscaras, sim, a distribuição de máscaras está atrasada, até porque há aqui dois aspectos muito importantes, que é aquilo que eu já disse também, ao princípio, a máscara é eficaz se houver uma grande adesão da população. E para isso é também, de facto, importante que haja uma cobertura da população. Portanto, se uma pessoa não tem máscara e se não tem forma de adquiri-la, logo aqui estamos a ficar com alguma fragilidade na medida. Felizmente, aquilo que se tem visto é que os próprios açorianos não ficaram à espera das máscaras e estão a procurar alternativas, estão a produzi-las em casa e estão, portanto, a tentar contornar de forma favorável e de forma positiva esta situação. Porque, de facto, a minha máscara protege o outro e a máscara do outro protege-me a mim. E, portanto, não basta haver aqui uma utilização esporádica, tem que, de facto, haver aqui uma grande adesão de todos os açorianos para que haja aqui algum sucesso e que esta medida possa ser de todo eficaz. Em relação àquilo que tem sido o atraso, percebe-se que são 270 mil máscaras. O anúncio da parte do Governo Regional foi feito no dia 16 de abril. Hoje é dia 13 de maio, pronto, esta medida cai aqui um bocadinho, portanto as pessoas não se sentem muito confortáveis, já passou praticamente um mês, as máscaras ainda não estão disponíveis como seria suposto, mas é como digo, vale o esforço da população açoriana que conseguiu e tem sabido gerir esta situação, porque não ficou de braços cruzados e procurou alternativas no sentido de colmatar esta lacuna. Esperemos que as máscaras sejam distribuídas, porque, como digo, elas vão fazer parte da nossa realidade, não sabemos durante quanto tempo, porque não há ainda, não está perspectivado nenhum fármaco que seja a cura deste vírus e também a vacina não sabemos quando é que chegará. Portanto, estas medidas vão fazer parte do nosso dia-a-dia e é com estas novas medidas que vamos ter que viver a realidade. Há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que eu gostava de dizer, que é este atraso na aplicação desta medida. E é preciso termos noção que, de facto, eu acho que se deveu sobretudo à questão de haver escassez de máscaras no mercado. Eu acho que isso foi essencial para o atraso. Se numa primeira fase os países, quando se aperceberam que de facto tínhamos aqui um inimigo muito potente, quando foram ao mercado, e no caso de Portugal foi tarde, tal como os outros países todos foram, portanto foi feita a primeira encomenda no início de março, quando já a Organização Mundial de Saúde alertava para a escassez de equipamentos de proteção individual e, portanto, houve que aqui arranjar alternativas àquilo que seriam as máscaras cirúrgicas e daí surgem as máscaras caseiras. Como já disse e volto a afirmar, felizmente a população soube reinventar e criar aqui uma nova dinâmica que, obviamente, esperemos que ajude no combate a esta pandemia. Exato, e mesmo no alargamento dessa questão que falavas das máscaras sociais, de facto tem havido um movimento muito grande em termos de resposta, sejam costureiras, artesãs, lojas,
que são só curiosas e começaram a fazer. E temos visto N modelos de máscaras. Vários feitios, vários tipos de tecido, com filtro, mas sem filtro. E aqui um bocadinho para nós encerrarmos aqui a questão das máscaras, para podermos chegar aqui a outras perguntas. Faz efetivamente alguma diferença ou não o facto da máscara ter um filtro daquilo, como existem algumas que se estão a colocar aí, aquele filtro da máquina de café ou algum outro tipo de filtro? Só tecido é suficiente? O que é que te parece? Pois lá está, eu acho que é como já disse, houve aqui uma necessidade de reinvenção. E de facto começaram a existir movimentos também no Facebook, liderados por peritos, por médicos. O próprio parecer do Conselho das Escolas Médicas fala disso, da possibilidade, ajuda, aliás, arranja como alternativa as ditas máscaras caseiras, fala na possibilidade das 2 camadas de algodão, fala na possibilidade de, entre essas camadas de algodão, haver um filtro de TNT, daquele tecido não tecido, portanto, são tudo opções praticáveis e que existem facilmente, cada um de nós consegue fazer e produzir em casa, e até penso que a nível das revistas A Visão publicou um documento simples onde a própria Visão dá instruções ao fabrico de máscaras. O que é aqui importante? O que é importante? É arranjar material suficientemente denso para filtrar as partículas do vírus. Portanto, mas que ao mesmo tempo esse material, apesar de denso, permita que a pessoa consiga respirar, porque obviamente se sentir essa dificuldade é um forte motivo para não haver aqui uma adesão desta medida, porque ninguém quer sentir, é horrível, não é? Sentimento de claustrofobia com uma máscara presa na cara. E, portanto, aqui o que importa nestas máscaras que são caseiras, que são de máscaras comunitárias ou do uso social, é haver aqui um tecido, por exemplo, a eficácia das máscaras de tecido de algodão com o filtro a meio situa-se na ordem dos 50% a 85%. Portanto, já temos aqui uma medida, uma máscara com uma percentagem de eficácia que resolve a maioria da situação. A maioria das situações, lá está, nós não tínhamos máscaras cirúrgicas, máscaras mais perfeccionistas, mais adequadas à situação, e tivemos que todos nós tivemos que arranjar aqui formas de nos adaptar a essa nova realidade. E, portanto, a produção destas máscaras, obviamente que são feitas, aquelas que são feitas em casa, depois existirão outras que serão a critérios da Infarmed, do Instituto Português de Qualidade e da ASAI, que aí já tem que passar por uma prova e que o seu processo de confecção já será diferente. Mas aqui o que é importante é que, de facto, existe uma máscara que tenha um tecido suficientemente denso para filtrar as partículas virais. Portanto, já vi máscaras fabricadas com duas camadas de tecido 100% de algodão, já vi das outras com uns filtros, portanto, a meio, o filtro TNT, um filtro de café, e, portanto, eu penso que tem que haver aqui um equilíbrio. Um tecido denso e um tecido que permita, ao mesmo tempo, que a pessoa respire, eu não digo a 100%, mas que se sinta minimamente confortável para não abandonar a medida logo à primeira hipótese. Exato. Okay. Portanto, aqui no fundo, de facto, importante é as pessoas utilizarem a máscara aqui de forma massiva, que toda a sociedade a utilize, não é? Portanto, e daí protejo o outro protege. Sim, daí a importância delas também serem distribuídas. É fundamental. Nós temos aqui uma pergunta da Sra. Evelina Mel, que te coloca, dizendo qual é que é a posição da senhora relativamente à imposição da quarentena a visitantes. Partilha da posição de Dr. Pedro Gomes, que acha que é inconstitucional e pretende que as pessoas cheguem aos Açores à vontade. Portanto, E deixei de ouvir. Ok, eu vou repetir. Pronto, a pergunta é, qual é que é a tua posição relativamente à imposição de quarentena a visitantes? E se partilhas ou não a posição do Dr. Pedro Gomes, que acha que é inconstitucional e que pretende que as pessoas cheguem aos Açores à vontade, portanto, sem qualquer imposição de quarentena. O que é que te parece aqui importante ou não em relação à quarentena? A constitucionalidade ou não? Primeiro do que tudo, em relação ao facto de ser inconstitucional ou não, eu não sou especialista em direito, portanto, essas questões técnicas, obviamente, que não vou entrar por aí. Agora, percebo que tem que haver um controle das pessoas que entram na região. Isso do ponto de vista
saúde pública, não é? Tem que haver aqui um controle. E, portanto, se numa fase inicial, e até agora falando enquanto deputada do PSD, foi proposto, à semelhança do que andava a acontecer na Madeira, que houvesse um registro, que os passageiros, quando chegassem à região, fosse feito um inquérito, não é? Que houvesse um controle para se ficar com os contactos de quem entra, que preenchessem a várias questões e que fosse possível, se assim justificasse, essas pessoas serem seguidas. Portanto, o que eu defendo é que tem que haver, de facto, um controle das pessoas que chegam à região. Não se pode abrir o espaço aéreo e as pessoas entrarem na região sem que ninguém saiba nada do que é que foram, se calhar, os 14 dias anteriores, na medida que, de facto, efetivamente isso pode acontecer. Podem estar a trazer o vírus para a região e eles próprios sem saberem, porque a gente também já discutimos aqui que, infelizmente ou felizmente, há pessoas que são portadores assintomáticos e, portanto, podem entrar na região. E, portanto, eu acho que tem que haver um controle das pessoas que chegam à região sem sombra alguma, e isso tem acontecido até agora. Em relação à inconstitucionalidade, eu confesso que não me debrucei sobre isso do ponto de vista técnico. Disso, não é? O que eu, desculpa, Rodrigo, não ouvi? Os advogados e os juristas e o pessoal sim, da área. Sim, eu acho que aqui é importante a salvaguarda Sim, eu acho que aqui é importante a salvaguarda da saúde pública. Se de facto se verificar que isso é inconstitucional, não quer dizer, ou que eu defenda, que deixe de haver algum tipo de quarentena, não. Eu acho que as pessoas tem que haver aqui um controle de quem entra na região e tem que se arranjarem outras medidas no sentido de se conseguir esse controle dessas pessoas, sob pena de não haver aqui, obviamente, uma segunda onda de casos importados, que isso seria alguma realidade que ninguém ficaria contente, obviamente. Portanto, acho que ficou respondida à questão, certamente. Mudando aqui um bocadinho de assunto e focando-me aqui também mais no ponto de vista da Dulcimar, enquanto empresa que cuida de idosos. Portanto, nós cuidamos, tal como muitos cuidadores informais fazem, têm idosos na família, e certamente os assusta esta questão, a pandemia, porque tem afetado realmente muitos idosos, e nós vemos uma taxa de mortalidade maior em lares, por exemplo. A questão que eu te coloco e é uma questão que muitos idosos também me colocam a mim, qual é que é a grande diferença por exemplo, o vírus atingir um idoso ou atingir outra pessoa que não idosa, portanto um adulto, um jovem adulto, e se, por exemplo, nós temos casos desses que acompanhamos pessoas de 80, 90 anos que parecem ter uma saúde de ferro, não é? Que são pessoas que ainda fazem a sua vida normal, que não tomam medicamentos, que parecem que têm 20 anos, mas efetivamente os 80 ou os 90 estão lá, mesmo que não pareçam. Portanto, qual é que é a importância de nós protegermos os idosos e porque é que nos afeta de forma diferente dos adultos, porque esta taxa de mortalidade é diferente com eles e com jovens adultos, por exemplo? Sim, de facto já todos nós percebemos que o vírus é muito mais prejudicial a partir de uma certa faixa etária, nomeadamente os idosos. E até se preconiza não é preconiza, está estimado que para faixas etárias acima dos 80 anos, a taxa de letalidade ronda os 15%. Obviamente estamos aqui a falar de idosos, uma população mais vulnerável, uma população frágil, em que a resposta do sistema imunitário não é aquela que nós estamos à espera. Porque todos nós temos um sistema imunitário que tem um primeiro contacto com o vírus e que ele próprio vai desenvolver uma primeira agressão. Esta agressão da parte dos idosos, obviamente que já está mais enfraquecida, vá falando assim de forma corriqueira e simplista para que as pessoas possam perceber. Depois também estamos a falar muitas vezes de idosos que têm outras patologias associadas, nomeadamente diabetes, hipertensão alta, insuficiência cardíaca, e isso tudo junto acaba por, formar um cocktail muito mais apetecível para o vírus, porque obviamente temos uma resposta imunitária que está enfraquecida. O que não é normal é existir a muitos idosos na ordem dos 80, 90 anos que não tomem um único comprimido e não tenham patologia, não é? Isso é que não é, já são as tais exceções e ainda bem que acontecem.
E, portanto, acaba por ser um bocadinho por isto. Portanto, estamos a falar de uma franja da população envelhecida, com outras doenças, com outras comorbilidades associadas, e que isso tudo junto acaba por ser um cocktail que acaba por potenciar aqui a agressividade do próprio vírus. E isso é tão importante que basta pensar nos que é que acontece nas doenças normais, quando chegamos a esta faixa etária. A própria pneumonia, às vezes, nem sequer a tosse nem a dificuldade respiratória não é o principal sintoma, é mais a abstração, a desidratação, e depois, quando fazemos a investigação do quadro clínico, conseguimos chegar a um diagnóstico. E aqui isto também pode acontecer, e, portanto, é importante nós termos isso em consideração, porque este diagnóstico poderá estar mascarado não pelos sintomas habituais que a Covid-19 dá, nomeadamente a febre. Pode nem haver febre nos idosos, a tosse pode nem estar presente, a dificuldade respiratória, e, portanto, temos aqui um grupo particular pela sua vulnerabilidade e pela resposta imunitária está, em certa parte, comprometida. Isto é tão importante que, por exemplo, nos países que já estão numa fase de desconfinamento diferente da nossa, e vou dar o exemplo de Israel, este quadro, ou seja, Israel elaborou um plano de desconfinamento que acaba por pontuar com gravidade. E no caso dos idosos, isso é muito evidente. Portanto, idosos com certo tipo de patologia, portanto, pontuam X, e se têm diabetes, pontuam mais um, e se têm mais outro tipo de hipertensão, pontuam mais outro ponto, e se ultrapassam se não me falho, os 7 pontos, não podem mesmo sair. Portanto, há aqui um cuidado em gerir este desconfinamento, correlacionando diretamente com aquilo que é o estado de saúde habitual e normal da pessoa idosa. Ok. Portanto, pessoas que tenham mais doenças e que sejam mais velhas, portanto, há que ter um cuidado redobrado. Sim, Portanto, sou todos os pena cuidados de depois pensarmos, não é, se de facto uma pessoa, não gosto de dizer isso e não quero ser mal interpretada, mas se chegar ao fim de vida ou numa fase da sua vida em que os afetos são muito importantes, em que o convívio com a família se calhar se superpõe ou é mais importante desse ponto de vista pessoal do que estas restrições todas. Isto é muito triste de pensarmos assim e de chegarmos a este ponto da nossa vida e infelizmente temos que arranjar aqui um equilíbrio, um meio termo, porque de facto temos que ter cuidado. Certo, também eu falávamos aqui no convívio e também mudando aqui um bocadinho de assunto, também não nos vamos alongar aqui muito mais, portanto já estamos aqui em live há meia hora. Parece que não, mas passa depressa. E então estava a dizer, mudando um bocadinho de assunto, e falavas também aqui nos convívios, nós aqui, nós terceirenses, somos pessoas muito dadas à festa, somos conhecidos por isso nas ilhas e fora delas. Este ano não teremos as habituais festas de verão, bodes, touradas, portanto, tudo isso que nos caracteriza e que nos preenche a alma. Para além do impacto económico brutal que isto poderá vir a ter, e que terá certamente na terceira e nas outras ilhas, mas neste caso em particular na terceira, nós, portanto, vamos ficar mais fechados em casa, naturalmente, e esta sensação de confinamento e de clausura poderá ter também impactos na saúde mental das pessoas, porque muitas vezes é isto que desanuvia as pessoas, o facto de saírem, de irem a festas, de fazerem convívios, de viajarem, de poderem fazer essas atividades todas, e que assim de uma forma muito genérica, não é? Poderá fazer-se um convívio, mas não da mesma forma e não com. Portanto, na tua opinião pessoal, enquanto médico, enquanto alguém que também vai viver esta cláusula, não é? Também não poderás ir a festas de todos nós. O que é que nós poderemos fazer para evitar esta sensação junto das pessoas, sejam elas idosas, sejam elas cuidadoras, sejam qualquer que seja a pessoa, para não ter grande impacto na saúde mental? Rodrigo, isso é pergunta para 1 milhão de euros. Mas pronto. O que eu quero dizer com isto é que, eu já disse, nós não podemos viver internamente em confinamento, isso não é viável, de todos os pontos de vista económico, social,
a nível da saúde mental, a nível físico, ninguém está preparado para aquilo que se passou nos últimos 2 meses, por exemplo. Ninguém está preparado, ninguém está formatado para viver no meio de 4 paredes. Pronto, faz-nos falta vir à rua, faz-nos falta ir a uma tourada, faz-nos falta convívio social, sobretudo nesta altura, não é? Que começa agora o verão, as festas de verão, os dias mais longos, portanto já não estamos aqui propriamente a falar do inverno, da chuva, do frio e daquela vontade de estar em casa, mas é certo que este vírus também vem-nos trazer a todos uma foi um teste, foi uma prova, porque, como já disse, ninguém está preparado para isso, nem para lidar com estas novas dinâmicas. Do ponto de vista familiar, estamos em casa a dar assistência aos filhos, a ter que fazer teletrabalho, temos que brincar com eles, temos que fazer tudo e, portanto, a própria família, houve aqui uma dinâmica familiar que foi completamente alterada e que se perderam hábitos, se perderam rotinas, se calhar alguns deles dificilmente voltarão a ser aquilo que eram. E depois, obviamente, que temos aqui pessoas que efetivamente têm doença mental e que vão precisar de outro tipo de ajuda, vão precisar de uma ajuda mais especializada, de uma ajuda técnica, com técnicos da área, porque efetivamente está provado, já há estudos que já saíram, pelo menos 2 estudos que me tenham passado pelas mãos, que de facto esta pandemia tem um impacto a nível da saúde mental das pessoas e não sejamos hipócritas, isto tudo vai ter um peso e vai ter custos daqui a algum tempo, não só agora, porque obviamente depois os sistemas de saúde são sobrecarregados, as medicações custam dinheiro, portanto há aqui um efeito bola de neve que não fica por aqui. Ao longo do tempo vamos continuar a sentir os efeitos também a nível da saúde mental desta pandemia e daquilo que nos obrigou a reajustar nas nossas vidas. Claro que depois temos outro tipo de pessoas que não precisam de ajuda mais técnica e mais especializada e que têm conseguido gerir isto de outra forma, que se reinventam. Eu falo por mim, eu própria tenho pintado imensos desenhos, não é que eu seja propriamente uma artista, mas tem sido uma forma que me tem ajudado e não vou expor nenhum, nem vou tornar públicos, mas tem sido uma forma de ajudar no dia a dia a lidar com o stress. Por exemplo, não tenho lido tanto, não é? Não tenho lido tantos livros como seria expectável, porque há muita gente que gosta desse refúgio, consegui, portanto, olha, até tenho cozinhado mais, portanto, há aqui uma data, se calhar, de tarefas que anteriormente eu não as faria, porque a dinâmica da minha vida não me permitia, e que se calhar agora, que estou mais tempo em casa, me tem ajudado também a esquecer algum tipo de pressões a nível relacionadas com esta nova realidade. Eu penso que, de uma forma em geral, não há nenhuma fórmula mágica, tem que haver aqui um programa quase que individualizado, porque aquilo que me satisfaz a mim, obviamente, não satisfará o outro, mas infelizmente os terceirenses vão ter que perceber que este ano não existirão para já tomadas à corda, não existirão São Joaninas, não existirá uma data de festividades que fazem parte da nossa cultura e da nossa identidade e que também nos caracterizam, mas pronto, acho que também temos que pensar que a salvaguarda da saúde pública está, neste caso, acima de tudo e pronto, e vamos ter fé que para o ano tenhamos as nossas festas de volta e aquilo que também nos caracteriza e pronto, este susto ou este filme de terror que vivemos durante estes 2 meses, também de forma gradual vá passando e possamos pelo menos almejar um futuro melhor. Sim, eu acho que também, eu permito-me aqui só que dizer uma coisa que eu acho que é fundamental também quem tenha conhecimento de alguma situação, de algum idoso isolado, de alguém que não tem apoio familiar por algum motivo, também reportá-lo às entidades, sejam essas entidades, sejam juntas de freguesia, seja PSP, sejam câmaras municipais, há toda uma estrutura de apoio neste momento existente e organismos a funcionar para dar apoio a estas pessoas. E portanto, mesmo que essas pessoas não tenham acesso, não liguem, que não tenham acesso à internet, que não sinalizem antes a mais do que a menos. Portanto, antes de fazer esse respeito e depois efetivamente se perceber que é uma situação que se calhar
já havia algum apoio, que já estava a ser acompanhado, do que a pessoa ficar na dúvida, será que aquela pessoa está a ser seguida ou não, que tem apoio ou não, e depois efetivamente não está a ter apoio nenhum. Portanto, este era também um apelo que queria deixar às pessoas que o façam. E aqui também jeito de conclusão e nós não ficarmos aqui toda a noite, não é? Porque está previsto mais ou menos meia hora, estamos aqui com 40 minutos. Também dizer que, e no seguimento do que tu disseste, é fundamental que as pessoas continuem a cumprir as regras, distanciamento social, utilização de máscara, lavagem das mãos, etiqueta respiratória, sigam as normas que estão nos locais também, nas lojas, nos restaurantes, todos esses sítios estão-se a adaptar. E para nós terceirenses nesta fase também será fundamental daqui para a frente, e um bocadinho aqui no seguimento das recentes campanhas, será fundamental que nós cada vez mais possamos fazer também o nosso comércio e as nossas compras aqui interilhas, impulsionando aqui também a economia local e ajudando aqui esta fase que será longa. Não podemos pensar que a pandemia será 2 meses, porque temos um longo caminho pela frente. Se queres concluir com alguma coisa, se te falta acrescentar algum ponto. Obrigada, não, quero só agradecer o convite e continuação do meu trabalho. Tá, obrigadíssimo. Entretanto, e que as pessoas já estão aqui a passar em rodapé, na próxima quarta também às 8h30 vamos estar aqui com a Beatriz Pereira, que é psicomotricista e educadora parental. Também aqui a falar destes temas e aqui também dos cuidados com os filhos, que nesta fase têm-nos tirado o juízo em casa todo o dia sem creches e sem escolas. Como é que nós nos podemos adaptar a esta realidade da telescola, sem creche e tudo mais? Portanto, podem-nos acompanhar aqui na próxima semana. Mónica, mais uma vez, obrigadíssimo.